Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e também entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas, que aliás também vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá então? E olha só, mais de 1.600.000 pessoas trabalham hoje para aplicativos no Brasil, seja como motoristas ou então entregadores. E essa grande força de trabalho tem sido motivo de muita discussão. Isso porque ainda faltam leis para regulamentar essa nova modalidade de trabalho. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o doutor Gleibe Preti, ele que é advogado. Doutor Gleibe, sempre é um grande prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Meu caro Kleber, a todos que estão nos assistindo, é uma grande honra e eu espero que todos aqui possam ter informações pertinentes sobre esse tema que influencia a vida de todos. Com certeza, como você disse bem, influencia a vida de todos. Então eu peço que primeiro você faça uma análise da proposta que foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional para regulamentar o trabalho dos aplicativos no Brasil. Ela é boa de fato para os motoristas, ô Gleibe? Você frisou bem o número de pessoas que hoje estão trabalhando dentro da Uber, ou seja, dentro de aplicativos de transporte, Uber, 99, Cabify, dentre tantos que estão disponíveis. E nós temos hoje um número, sim, de 1.600.000 pessoas que estão atuando. E olha só esse número, que interessante, mais de 30 milhões de usuários. É claro que o governo, seja ele qual for, gostaria sim de poder verificar a possibilidade de ter algum tipo de imposto ou de taxação sobre esse serviço, porque a quantidade é muito grande. E nós temos duas regras aqui, ou duas legislações que podem alterar de sobremaneira, que é a proposta de lei 1471 de 2022 e a emenda 12 de 2024. O que ela traz aqui, proposta feita pelo governo federal atual, em que muda o quê? Defendem os direitos básicos do motorista. É isso que estão alegando, que trabalha 8 horas por dia, podendo chegar até 12 horas por dia. R$ 32,10 por hora trabalhada. Aí abro já um parênteses aqui. R$ 32,10 por hora trabalhada. E não por hora que o aplicativo fica ligado. E quem aqui sabe, trabalha com aplicativo, sabe que não é todo momento que chama passageiros, não é? Pagamento do INSS, 7,5% pertinente ao empregado e 20% a favor, ou melhor, responsabilidade da empresa. Bom, um ponto positivo dessa proposta de lei é que uma vez que o motorista ele é expulso do aplicativo, hoje não existe defesa. Pela legislação, ele poderá apresentar a sua defesa. Abrirão sindicatos, caso essa legislação seja aprovada. As mulheres motoristas terão direito à licença maternidade e não há nenhum tipo de exclusividade. Esse é o lado do governo, que defende a aplicação desta regra nova. Agora, aqueles que não defendem, diz o quê? Que vai sobrar para o bolso do consumidor. Em outras palavras, haja vista que será garantido uma hora mínima ao motorista, um pagamento obrigatório junto ao INSS e, consequentemente, o preço da tarifa irá aumentar. Então, nós verificamos aqui um lobby, a visão de quem é contra, tudo bem? Verificamos a visão de quem faz lobby a favor de sindicato, para que sejam criados sindicatos para essa profissão, consequentemente, um aumento na arrecadação junto à Previdência e, consequentemente, e aí vem o ponto crucial, que é o aumento da tarifa ao consumidor. E lembrando que toda a carreira de taxistas, que sempre teve um embate muito grande com os aplicativos de transporte, também estão apoiando muito essa lei. Por quê? Porque, obviamente, aumentando o valor do transporte coletivo ou do transporte como esse de aplicativos, vai aumentar também a tarifa do táxi ou se equiparar. Então, nós temos que verificar e analisar todos esses pontos, meu caro Kleber. Olha, Gleibe, muito precisa aí a sua análise
E eu queria começar, então, no cerne dessa discussão. Uma das grandes dificuldades é a classificação dessa modalidade de trabalho. Uma discussão está sendo feita, aliás, em todo o mundo. Há quem acredite que o trabalhador acaba sendo prejudicado quando perde as garantias do regime CLT. Outros, inclusive, defender outro ponto. Os tribunais, por exemplo, já têm um novo entendimento nessa relação, em relação a essa modalidade de trabalho. Eu queria saber o seu entendimento. Afinal, não chega a ser um CLT e também não chega a ser um autônomo. Como a gente deve classificar, então, qual que é o entendimento jurídico dessa nova forma de trabalho? Os seus telespectadores são telespectadores inteligentes, por isso que assistem aqui essa entrevista e toda a programação aqui da RIT TV. Eu tenho certeza que eles têm a seguinte convicção, Kleber: uma vez que exista a dúvida para algo novo, nós sempre temos que nos socorrer o que é feito em outros países. Então, para dar a sua resposta, muito que brevemente, é importante ressaltar como que os aplicativos de transporte são vistos em outros países, de um modo muito geral. Na Alemanha, o artigo 6º do Código Trabalhista deles relata o quê? Que é uma relação de emprego, ponto, com todos os direitos legais. Na Holanda, onde é a sede da Uber, pasmem, nós temos apenas 34 mil motoristas na Holanda, onde é o centro, a filial mesmo ali, a matriz, melhor dizendo, da Uber. Então, olha só que interessante, nós temos ali o maior país com a maior quantidade de ações. E as decisões da Holanda são conflitantes, ora procedente, ora não. No Reino Unido, existe a parassubordinação. O que significa isso? Que não existe uma ligação de emprego direto, mas garante determinados direitos. Nos Estados Unidos, é extremamente complexo, porque cada estado tem uma regra. Vou dar um exemplo aqui da Califórnia, que lá fala que não é empregado. E no Japão, professor, pegando aqui, atravessando o planeta, no Japão é um contrato civil, ou seja, apenas freelance. Agora, trazendo isso para o Brasil, o que nós nos deparamos? Nós temos uma cultura onde a pessoa entra e é contratada por uma determinada empresa, tem o seu registro em carteira e, uma vez feito isto, tem os seus direitos. Agora, como que isso funciona para aplicativos e para as novas tecnologias? Só para vocês terem uma ideia, só quem trabalha com aplicativos de transporte é mais de 60% dos trabalhadores que hoje estão trabalhando com aplicativos de tecnologia. Então, é muita gente, é muita gente. Nós temos que trabalhar, meu amigo Kleber, e a todos que estão me assistindo, de uma forma híbrida, para que se possa dar a dignidade ao trabalhador, ou seja, uma tarifa ou um repasse que seja condizente com o seu trabalho, mas sem nenhum tipo de vínculo empregatício. Haja vista que a lei fala que não pode ter exclusividade, mas se em determinado momento a legislação falar que ele tem que trabalhar pelo menos 4 horas por dia, já que ele é um empregado. E um outro ponto que se faz muito importante, qualquer vínculo que é feito com o empregado acarreta um pagamento muito maior de impostos. E isso, como já dito anteriormente, vai refletir na tarifa. Aí a pergunta é, será que nós teremos tantos passageiros como nós temos hoje? E nós sabemos que, obviamente, o aplicativo, todos esses aplicativos de transporte, é um meio de solução para o desemprego no Brasil. Pessoa que está desempregada, ela aluga um veículo ou ela compra ou usa o seu carro para poder fazer transporte. E também temos outras pessoas que têm o seu trabalho, mas nas horas de folga trabalham com o aplicativo para ter uma renda maior para a sua família. Então, indo direto ao seu ponto, nós temos que necessariamente ter uma relação muito de autonomia para com as partes, para que a pessoa receba um valor condizente ao seu trabalho, das entregas que ele faz, podendo ser de produtos ou de pessoas, mas que seja um valor correspondente que pague a sua hora e a manutenção do veículo. Hoje, o repasse para o motorista é muito pequeno, mas a próprio momento que você vincula a questão trabalhista, irá prejudicar o motorista com certeza. Olha, e corroborando com tudo isso que você acabou de falar, é importante a gente lembrar que motoristas e também sindicatos de prestadores de serviços de aplicativos querem manter essa flexibilidade na relação. Por exemplo, em termos de horário,
eles são contra padrões do regime CLT, esses padrões mais rígidos, né, Gleibe? Isso. O sindicato hoje, como é que ele trabalha, Kleber, e a todos vocês, eu até anotei aqui. Só para vocês terem uma ideia, 44 bilhões de reais foi feito no ano passado, de 2023, e já teve um aumento de 22% sobre aluguéis de carro. Então, o que o sindicato ele quer? O sindicato, muitos deles, têm, obviamente, uma ligação com as locadoras de veículos. E nós sabemos que somente se houver esta forma, essa flexibilização, teremos essa quantidade de veículos que estão sendo alugados para determinadas pessoas exercerem a sua atividade no aplicativo. Então, o que acontece? Existe uma indústria por detrás disso que é muito grande. Só repito o valor, são 44 bilhões por ano, e já teve um aumento de 20% este ano, apenas em aluguéis de carro. Então, o sindicato, sabendo que não existe mais a contribuição obrigatória anual, sabendo que sua renda caiu de sobremaneira com a reforma trabalhista de 2017, é lógico que ela tem que se unir àqueles que poderão lhe dar apoio, que hoje, evidentemente, são as locadoras de veículos. E, Gleibe, o efeito colateral desse novo modelo que as empresas de aplicativo têm poder absoluto, né, de determinar, como você já salientou aí, a remuneração e a exclusão total dos motoristas. Isso é que torna essa relação injusta do ponto de vista aí do trabalhador, né? Infelizmente, nós temos que sempre analisar como tudo é no universo, né, Kleber e amigos? Sempre são dois lados. Nós temos o lado daquele motorista que é o esperto da situação, que realmente liga o aplicativo, recebe a chamada, não vai buscar o passageiro acaba desistindo, ele recebe o valor. Então, obviamente, ele está fraudando o aplicativo e está prejudicando o consumidor, que paga lá uma taxa mínima pela sua desistência. Mas, por outro lado também, não havendo muitas chamadas em determinado aplicativo, o motorista ele tem um outro aplicativo que deixa aberto. Então, muitas vezes, ele deixa dois aplicativos abertos. E uma vez que só chama num e não chama no outro, aquele outro interpreta que está tendo uma fraude. Ou seja, está traindo, entre aspas, aquele aplicativo e acaba o excluindo. A legislação ela deixou clara que a exclusão poderá ser feita no caso de fraude, no caso de furto, no caso de roubo, no caso de assédio por parte do motorista para com o passageiro ou passageira. Até então, existem os motivos determinantes, mas sempre cabendo o quê? A ampla defesa. E para que a gente possa concluir esse ponto, é muito importante que seja analisado os pontos e os elementos da exclusão do motorista, para que seja feita uma coisa justa. Ou seja, se ele necessariamente cometeu um ato, acabou. Agora tem que ser excluído, mas sempre com a ampla defesa e o bom senso, meu amigo Kleber. E, doutor, corre o risco do consumidor ter que acabar pagando essa conta? Você lembrou muito bem. São 30 milhões de usuários em todo o país, ou seja, já é um serviço de utilidade pública. Hoje, veja que a tarifa do aplicativo poderia já ser menor. Haja vista que o repasse que é encaminhado ao empregado, que é analisado ao trabalhador, ao motorista, ainda é muito pouco para ele. Poderia ser feito um repasse muito maior ao mesmo. E uma vez que você assegura direitos ao mesmo, tem um repasse previdenciário, vai ter, obviamente, o pagamento de impostos. Indubitavelmente, o consumidor ele vai arcar com isso sim, e vai aumentar a tarifa. E uma dica que eu deixo aqui ao nosso legislador, e aí você como cidadão também pode trabalhar com isso. Por que não deixar da hipótese que está com os aplicativos, da maneira que se encontra com os motoristas, e vou além. O motorista pode abrir um MEI, um microempreendedor individual. Ele paga o seu INSS, R$ 76 por mês aproximadamente, e, consequentemente, tem os direitos previdenciários. E vou além, e o repasse pode ser maior para o motorista. Uma vez feito isso, a sociedade toda agradece. E nós também agradecemos essa brilhante entrevista. Nós acabamos de conversar com o doutor Gleibe Prete, ele que é advogado. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É um prazer sempre revê-lo. Um abraço aos nossos telespectadores, a você e a toda a direção. Muito obrigado, meu amigo. Grande abraço. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui
Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!